melhores em termos de ministério, a ministração da palavra, o estudo da palavra, o preparo, e Deus tem colocado no meu coração um prazer muito grande em fazer isso. Então eu faço isso com muita alegria, mas também com temor, né? Muitas vezes tenho dito: Deus, dá graça para que ao falar do Senhor, ao falar das coisas de Deus, eu não seja muito raso. E às vezes a gente fala de coisas da parte de Deus, mas não chega nem perto daquilo que é a realidade. Eu acho que geralmente é assim, mas eu tenho pedido que Deus dê graça, que a gente possa ministrar a sua palavra e honrar o Senhor, de fato. Enquanto a gente estava cantando o louvor aqui, especialmente essa última canção, eu fiquei pensando, o que significa na prática, quando eu digo que eu já arrumei a casa, que eu preparei, que já perfumei ela toda, né? Que eu preparei a mesa, agora vem e toma o teu lugar, lugar de honra. Nós sabemos que, na prática, e de fato, isso é uma metáfora, né? Mas o que implica em arrumar a casa para o Senhor? Eu quero dizer que convidar o Senhor a fazer parte da nossa vida, entrar na nossa casa, é uma atitude que nos aproxima, que nos torna íntimos de Deus. E é claro que quando nós recebemos uma visita importante, nós fazemos o melhor, nós nos preocupamos em arrumar coisas que a gente vai tolerando às vezes no dia a dia, mas quando chega alguém a gente diz: puxa, agora precisamos arrumar, precisamos dar jeito. E quanto mais quando nós convidamos o Senhor a fazer parte da nossa vida, entrar na nossa casa, ter um relacionamento de intimidade, à mesa com o Senhor, é algo incrível. Mas de que maneira eu posso tornar isso prático numa relação verdadeira com Deus? Eu entendo que arrumar a casa é a gente corrigir a nossa vida, estar preocupado que a nossa vida, o nosso testemunho de vida, glorifique o nome do Senhor, que Ele tenha prazer de estar conosco, perfumar a casa, cheiro agradável. Quanto cristão muitas vezes não se preocupa tanto com isso, e a casa às vezes é mal cheirosa mesmo, né? As pessoas percebem isso. Então que a gente tenha esse desejo de que a nossa vida, a nossa casa esteja de fato arrumada, e glorifique e honre a esse Deus que nós convidamos a fazer parte da nossa vida. Nós sabemos que a nossa caminhada com Cristo, existem muitos desafios, e a proposta do reino de Deus, ela vai muitas vezes contra ao que a nossa carne deseja. Eu coloquei como título dessa mensagem de hoje, o reino de Deus em primeiro lugar. E o que significa isso? Que o reino de Deus esteja em primeiro lugar na minha vida. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui, que se encontram em Marcos. Marcos, capítulo 8, os versículos 36 e 37. Aliás, eu vou ler aqui a partir do 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois,
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que o desafio, a proposta de Jesus, para aquele que deseja segui-lo é renúncia de si mesmo, entrega de si mesmo. Aliás, só o fato de nós declararmos que nós convidamos o Senhor Jesus a entrar na nossa vida, significa que nós estamos submetendo a nossa vida ao senhorio de Cristo. E quando nós falamos de reino de Deus, o que isso significa? O que é o reino de Deus? Nós entendemos que o reino de Deus, ele se estabelece onde pessoas se submetem ao reino, ao reinado de Deus na sua vida, ao senhorio de Cristo na sua vida. E quando isso não acontece, é eu que estou governando a minha vida e não o Senhor. Então o reino de Deus, o próprio Senhor Jesus falou disso, que o meu reino não é desse mundo. Nós ouvimos aqui durante o louvor também, que havia uma expectativa por parte das pessoas, de que Jesus reestabelecesse o reino em Israel, um reino político, colocasse em ordem as coisas. Eu creio que nós como cristãos e brasileiros principalmente, tínhamos uma expectativa muito grande, o povo de Deus de um modo geral, de que Deus interferisse de uma forma diferente nas questões políticas no Brasil, na condução da nossa nação, e muitos se sentiram profundamente frustrados, né? Mas, olhando para tudo isso, muitas vezes eu disse, cara, o reino de Deus não é desse mundo. Claro que Deus muitas vezes interfere, sim, e a nossa esperança, minha esperança também é que Deus tenha misericórdia da nossa nação, e nenhuma dúvida, nenhum problema em nós orarmos e buscarmos isso diante de Deus. Mas nós precisamos entender que o nosso reino não é desse mundo. O reino de Deus vai muito além. E a proposta para fazermos parte dele é abrirmos mão de nós mesmos, renunciarmos a nós mesmos, nos colocarmos à disposição e deixar que Ele reine, que Ele governe a nossa vida, que Ele nos dirija, que Ele nos conduza. E é claro que, se esse é o desafio, por um lado, de renúncia pessoal, de entrega, nós também temos a garantia e a segurança de que o Senhor vai cuidar de nós. E Ele é fiel. Eu sempre digo que com Deus nós nunca vamos ficar no prejuízo. E nunca vamos superar Deus na sua fidelidade. Ele cumpre as suas promessas. E Ele prometeu que Ele vai cuidar, que Ele vai suprir a necessidade de todo aquele que nele confia. Talvez, às vezes, a maneira como isso acontece não seja exatamente aquilo que eu queria, ou esperava, ou buscava. E não tem que ser. Não tem que ser. Se Ele é Senhor e eu sou servo, então vai ser do jeito dEle. Mas como é maravilhoso também podermos confiar totalmente de que tudo que Deus faz é bom. E Ele não tem planos de nos fazer mal, mas sim de nos fazer bem, de nos fazer prosperar, de nos dar esperança. Esse é o Deus a quem nós servimos. Se por um lado Ele pede a nossa renúncia, a nossa entrega, como nós vemos nesse texto, Ele também promete cuidar de nós. E aqui o que eu gostaria de citar, mais um texto da palavra que se encontra em Mateus capítulo 6, você já sabe esse texto de cor. No contexto todo aqui, Jesus está falando dos cuidados dessa vida, e Ele diz que nós não precisamos ou não devemos nos preocupar com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, não devemos nos preocupar com as coisas dessa vida, nem com o dia de amanhã. E Ele diz, nesse contexto aqui de Mateus capítulo 6, que o Pai sabe de
tudo que nós precisamos, antes mesmo que a gente peça qualquer coisa. E que Ele cuida de nós. E aí faz aquelas comparações maravilhosas com os lírios do campo, que se vestem com tamanha beleza e esplendor, mas não estão preocupados com isso. Também fala das aves, né? Que não plantam, não colhem, não armazenam alimento, contudo, nosso Pai Celestial cuida de cada um deles. Vocês não valem muito mais do que qualquer um deles? É claro que sim, é a resposta. Então, nosso Pai Celestial sabe de tudo o que nós necessitamos. E aí o versículo 33 do capítulo 6 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que ele está dizendo com isso? Que mesmo como seguidores de Cristo, como pessoas que confiam no seu nome, nós também vamos enfrentar as nossas dificuldades, as nossas lutas, as enfermidades, né? Nos sobrevêm também. Mas Ele promete estar conosco e cuidar, e nos suprir em todas elas. Isso é por toda a vida. A nossa parte é o quê? É buscar, é desejar o reino de Deus na nossa vida, acima de todas as coisas. O que isso significa? Eu creio que nós não podemos criar regras, porque a própria palavra não faz isso. Eu creio que o Espírito de Deus fala ao coração de cada um, e cada um à sua maneira vai servir a Deus. E a palavra diz que tudo aquilo que nós assumimos diante de Deus, nós devemos cumprir. É pessoal. Tem coisas que Deus colocou no meu coração, mas que não são a mesma coisa para você. E nem precisa ser. Eu quero falar aqui depois um pouco, sim, o Werner pediu que eu falasse um pouco sobre o trabalho que a gente tem exercido na Conriel, nesses anos todos. E agora, assim como vocês aqui, a gente também está vivendo um momento de transição, né? É interessante que as coisas coincidiram, né? Werner, Gudoberto já entregou a sua responsabilidade na igreja local também, e nós nem tínhamos conversado isso entre nós, mas coincidiu tudo na mesma época, talvez até pela data de nascimento, né? Então, na Conriel, a gente também está nesse processo, estamos tratando disso e estamos definitivamente encerrando a atividade, mas eu quero dizer que é um momento muito importante na nossa vida. Eu não tenho nunca tive dúvida de que foi Deus quem me confiou esse ministério, e eu não queria, eu nunca busquei isso. E eu compartilhei isso muitas vezes, mas quando Deus começou a falar sobre isso ao meu coração, eu achei que eu estava ficando doido. E a minha atitude foi parecida com muitas outras pessoas que Deus chamou. Eu disse: Deus, eu não sou a pessoa. Eu não tenho qualificação para isso, tem gente muito mais preparada. Mas foi algo que foi acontecendo sem que a gente buscasse. E nunca tive dúvida de que foi Deus quem dirigiu as coisas dessa forma. E muitas vezes tremia na base, porque de fato eu não me sentia qualificado para isso. Mas se passaram mais de 20 anos, e hoje a gente está num período de transição, eu confesso que aí vem todo tipo de sentimento. Quando, no conceito de uma galera mais jovem, a gente já venceu o prazo de validade, né? E você está velho, né? Com ideias ultrapassadas, e eu concordo. Isso é bom, né? É bom que
que pessoas novas venham com ideias novas e façam coisas novas acontecerem. Mas para a gente, muitas vezes o sentimento é: chegou no fim, acabou. E eu sei que essa fase da vida, sim. A gente sabia que, eu acho que até foi bem mais longe do que eu imaginei no início. Mas e agora? Como é que a gente olha para frente? Como é que vai ser? Mudanças radicais em todos os sentidos. Eu confesso que também, no meio disso tudo, não foram poucas as vezes que preocupações assaltam o coração da gente e começa a preocupar como é que vai ser isso daqui para frente. E fisicamente, a gente não é mais a mesma coisa, né? Mesmo que às vezes a mente acha que sim, mas o corpo não acompanha, a gente vai dar um pulo e a perna não alcança, lá, fica difícil. Literalmente, é assim. E óbvio que isso também traz preocupações. Como é que vai ser a vida depois disso tudo? Mas eu quero dizer uma coisa, amados. Quando Deus colocou essas coisas no meu coração, especialmente com relação a ministério, eu particularmente entendi que devia sim abrir mão das coisas dessa vida. E eu procurei colocar isso em prática. E eu quero dizer que eu nunca me arrependi disso. Eu posso não ter tido muitas coisas que eu poderia ter tido e vivido nessa vida. E também não acho que quem não tem atitude está errado. Não estou aqui fazendo julgamento ou comparações, estou falando da minha experiência. Mas eu não tenho dúvidas de que a gente abriu mão, a gente renunciou a muitas coisas. Mas eu nunca me arrependi de ter vivido essa vida. Não estou dizendo com isso que a gente fez tudo certo. Com certeza não fez. E às vezes até vem cobranças de coisas que nós poderíamos ter feito de um jeito diferente, melhor. Provavelmente é verdade também. Eu sempre digo que quem faz é alvo de críticas, né? Quem não faz nada também não tem por que ser julgado. Então eu creio que com certeza a gente também podia ter feito coisas de uma forma mais acertada. Mas eu quero dizer que nesses anos todos também teve muita coisa que marcou a vida de pessoas, que foi relevante sim. Estivemos recentemente na igreja em Santa Cruz do Sul, para a ordenação do novo pastor, que está lá. Isso foi início de março. E naquele culto de consagração do pastor, um irmão lá, no final do culto, disse: eu tenho mais uma palavra aqui. E aí ele começou a mencionar o trabalho que a gente fez. E o quanto isso foi importante para a igreja em Santa Cruz do Sul. Esse irmão que fez essa menção é alguém que está lá desde o início. E nós tivemos presente lá, há 20 anos atrás, no primeiro culto em Santa Cruz do Sul. E a gente acompanhou muitos momentos bons, outros não tão bons naquela igreja. Durante o período de 1 ano, a gente acompanhou a igreja mensalmente. Não tinha pastor. E nós fomos para Santa Cruz todos os meses, para estar com eles, para celebrar ceia com eles e outras coisas mais, né? Foi um tempo de muitas viagens, mas como foi gostoso poder ouvir deles que ficou algo bom disso tudo, né? E assim em tantas outras igrejas, em momentos bons, de celebração, de alegria, mas também em momentos difíceis, de conflitos, né, onde a gente teve que estar presente para socorrer, para ajudar, no meio da doença de irmãos e tantas outras coisas. Mas eu quero dizer que valeu a pena sim. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu, de poder servi-lo dessa forma, e assim servir também à igreja do Senhor e contribuir de alguma forma, né? Também isso é graça e misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer que vale a pena sim, abrir mão, renunciar muitas coisas, deixa para trás,
e servir aquele que fez tudo por nós. Ele fez tudo. Ele se entregou por nós. Se alguém é modelo de renunciar por amor, esse é Jesus. Eu queria falar que nesse contexto aqui, Jesus nos dá a receita de uma vida simples, despreocupada, mas ao mesmo tempo, também uma vida abastada. É um paradoxo. Quando eu olho para a história do povo de Israel, toda aquela preparação da saída do Egito, eles vivendo debaixo de uma escravidão e a promessa do Senhor se cumprindo, Deus interferindo diretamente, trazendo o livramento, e eles então são levados para o deserto. E aí, eu imagino que deve ter tido momentos de grande júbilo e alegria. Eu fico imaginando o que foi aquela noite onde eles celebraram a primeira Páscoa. A expectativa no coração daquelas famílias de sair debaixo daquele jugo de escravidão que estavam vivendo, para enfim partirem para uma terra abundante, onde mana leite e mel. Proposta excelente, quem não gosta disso? Mas o que acontece? Eles são levados para o deserto. Já na saída, já começa o grande desafio. Se deparam com o mar à sua frente e o faraó vindo atrás dele com o exército de primeiro mundo, né? E também não demorou nada, né, para que murmurassem e dissessem, para que vocês tinham que fazer tudo isso? Éramos escravos, é verdade. Mas foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para cá? Mas também ali eles veem o primeiro grande milagre aos seus olhos. Deus trazendo o livramento. Mas são levados para o deserto. Com crianças pequenas, com mulheres. Uma nação inteira no meio do deserto. E aí, tendo falta de tudo. De água. A gente sabe o que é ficar sem água? Acho que não. A gente já passou por situações, aqui a gente sofre às vezes até por excesso de água, né? Mas ficar sem água no deserto deve ser algo nada agradável. Então a reclamação deles não era em vão. Mas Deus, várias vezes, por várias vezes, faz acontecer o impossível para suprir a necessidade e mostrar para aquele povo, eu estou com vocês. Eu estou cuidando. Para terem comida, o maná caindo todos os dias. E é símbolo do cuidado de Deus, sem dúvida alguma. Assim como Deus supre a minha e a sua necessidade a cada dia. Às vezes nós temos mais consciência disso, né? Eu acho que quando você está no meio do deserto, e você sabe que precisa de um milagre de Deus para suprir a sua necessidade, a gente vê a mão de Deus. Mas às vezes, quando tudo está normal, quando tudo está bem, quando a gente está vivendo lá na terra que mana leite e mel, a gente esquece que da mesma forma como aquele povo no deserto dependia do maná que caía, e eles precisavam colher aquele maná a cada dia, eu quero perguntar para você, é diferente com relação à chuva que cai para nós? A gente nem lembra que isso é Deus que está mandando, e muitas vezes a gente levanta de mau humor porque está chovendo, né? Assim como eles lá no deserto, esse maná nojento, não tem outra coisa para comer, né? Meus amados, será que a gente ainda vê a mão de Deus cuidando da gente, suprindo a nossa necessidade? A palavra de Deus nos ensina que é Ele que manda a chuva a seu tempo, no tempo certo. É Ele que te manda o trabalho, que garante o teu sustento, que põe a mesa. É Ele que cuida. E eu fico impressionado como esse cuidado de Deus, Ele está presente conosco quando está tudo legal, quando a gente está com toda a segurança. Mas Deus também supre no meio da pior adversidade. Deus cuida.
Esse é o Deus a quem nós servimos. Por isso que eu digo que, se por um lado nós somos chamados a abrir mão de nós mesmos, por outro lado, somos abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. Tem uma família lá em Balneário Camboriú, que no início do ano passado, o irmão lá contraiu Covid e ainda no hospital sofreu um AVC. E foi muito grave. Os médicos disseram que, por milagre, que ele não morreu. Mas ficaram sequelas. E já faz agora mais de um ano, alguns de vocês conhecem, sabem de quem que eu estou falando. Mais de um ano, domingo passado, pela primeira vez, eu vi ele dando alguns passos. Ele estava em cadeira de rodas até aí. Um homem com todo o pique, com a sua empresa funcionando, indo bem. Ele falou para mim que nunca na vida ele estava tão bem no trabalho dele. E aí, de repente, um AVC interrompe tudo aquilo e ele é colocado numa cadeira de rodas sem poder fazer mais nada. E isso mexeu muito também com o emocional dele, não é para menos, né? Graças a Deus está se recuperando, mas muito lentamente, bem mais lento e demorado o processo do que se imaginava. Daí eu perguntei para a irmã certo dia: como é que vocês estão? Como é que estão as contas? Vocês estão conseguindo pagar? Então ela disse: Daniel, é uma loucura. E por conta, para cuidar dele, ela teve que se demitir do trabalho dela. Então ficou sem renda a casa. E ela disse: Daniel, Deus não deixou faltar coisa alguma. Nós estamos supridos. Talvez antes tivessem mais problemas do que estavam tendo no meio dessa situação. E quem é que está fazendo isso? É Deus cuidando. Como foi dito aqui hoje, né? O irmão colocou muito bem. Deus usa os irmãos, sim. Deus usa a igreja como se fossem anjos. Mas Ele não deixou faltar. E eu muitas vezes me perguntei, olhava para essa família, especialmente para ele, e perguntava para mim mesmo: como é que seria se eu estivesse nessa situação? Com certeza, mesmo Deus que cuida dele lá, está conosco, está com você. Então não se preocupa. Com Deus a gente não fica no prejuízo. O valor do reino de Deus, eu quero falar rapidamente sobre isso ainda. Em Mateus capítulo 13, Jesus faz essa comparação. Mateus 13, 44 a 46. Jesus diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, então cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essa comparação é de Jesus. O reino dos céus, o reino de Deus é de um valor inestimável. E nessa primeira comparação aqui ele diz que é como um tesouro que um homem encontra num campo. Então ele esconde, vai e vende tudo que tem para adquirir aquele campo. Investe tudo que tem, porque descobriu um tesouro maior. Muitas vezes, pessoas são tidas como doidas, né? Porque se converteram e parece que houve uma inversão de valores. Mas é exatamente isso que acontece. Quando nós descobrimos realmente o verdadeiro sentido e o valor do reino de Deus, nada se compara a Ele. Tudo que eu fizer para investir no reino de Deus, vale a pena. Não vai ficar sem retorno. Aliás, eu creio que uma das maneiras de nós arrumarmos a casa e de honrarmos esse Deus é colocarmos na mesa o que nós temos de melhor, assim como nós honramos pessoas que nós amamos, né? A gente faz um jantar, convida amigos,
e a gente põe comida na mesa que nós não temos todos os dias. Não é assim que a gente faz? Meus amados, com Deus é a mesma coisa. Nós honramos a Deus com aquilo que nós oferecemos para Ele. Eu quero te perguntar aqui hoje à noite, nós trouxemos antes, tivemos um momento de trazermos aqui as nossas ofertas. Qual é a sua atitude ao trazer oferta? Eu quero dizer que é muito medíocre quando a gente faz essas coisas por obrigação, por necessidade, como diz a palavra. Mas isso é uma das maneiras de nós colocarmos a mesa para o Senhor e oferecermos o melhor, as primícias, o melhor da nossa renda. E isso não é pela igreja, isso não é por uma necessidade do prédio da igreja ou de algum investimento, mas primeiramente deveria ser um pacto, uma aliança com o próprio Deus. Senhor, estou aqui trazendo a minha parte, aquilo que eu me comprometi diante de Ti. E às vezes não é fácil. Desculpem eu estar usando aqui alguns exemplos, mas esse último ano para a gente foi um ano difícil. Por algumas razões, nós tivemos corte no nosso orçamento, e obviamente isso pesa para qualquer um. E aí, no início do ano, eu tenho o hábito de fazer isso, de rever as coisas e tal, e eu pensei, puxa, na verdade foram duas situações onde diminuiu a renda e ficou bem menor, e eu fiquei questionando, e agora, o que eu faço, né? E eu fui orar, e eu disse, Deus, se Tu me deres condições, eu não vou reduzir, eu quero manter, porque eu sei que tudo vem de Ti, tudo vem de Ti. O Senhor não deixou faltar até agora. Mas eu posso dizer para vocês, amados, que Deus permitiu sim. Que tinha mês que foi uma atitude nova de fé. Dizer, Deus, estou trazendo aqui confiando que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Deus é fiel. Ele não vai deixar na mão. E eu disse, enquanto eu puder, Deus, eu quero sim, continuar sendo alguém que ama o Teu reino e que investe nele. Me ajuda a fazer isso. E não é isso que a palavra nos pede? Que a gente ofereça sacrifícios de louvor e de adoração a Deus. Sacrifício é algo que dói. No meio dessas reflexões eu me deparei com a situação que Abraão passou, depois de esperar uma vida inteira pelo filho da promessa. Esse filho nasce aos 100 anos de idade de Abraão, e a Bíblia diz que contra todas as possibilidades humanas, Sara já havia cessado o costume das mulheres, diz ali. Nós sabemos bem o que significa isso. Não havia qualquer possibilidade. Mas, de repente, o anjo do Senhor aparece e diz, agora chegou o tempo. Eles então recebem esse filho da promessa. Meus amados, toda a expectativa de Abraão e Sara estava em cima desse filho da promessa. Através dele seria a descendência. E Deus havia prometido para Abraão que a descendência dele seria tão numerosa quanto a areia do mar, ou quanto as estrelas no céu. Ele leva Abraão para fora, olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes contá-las. Assim será a tua herança. Né? E aí quando aquele menino chega na adolescência, Deus chega para ele e diz, Abraão, eu sei que tu amas muito o teu filho Isaque, mas eu quero que tu me ofereças ele como sacrifício sobre o altar. Eu fico imaginando a loucura que foi na cabeça do Abraão, esse pedido de Deus.
nós não lemos nada que ele tivesse em algum momento argumentado com Deus. Mas talvez muitos de nós diríamos, sai daqui, Satanás. Porque esse filho aqui, Deus me deu, e não vou entregar, né? Mas Abraão não fez isso. Abraão confiava no Deus a quem ele servia. É interessante que ele levanta cedo, chama 2 dos seus servos, prepara os animais, nós vamos sair. Nós vamos para um tal lugar onde Deus me mandou ir. Vai para um lugar que eu te mostrarei, foi essa a vida do Abraão, né? E ele sai. No caminho, para o tormento do Abraão, o Isaac diz, pai, estamos levando lenha, estamos levando fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E o que Abraão responde? Fica tranquilo, Deus vai prover. Deus vai prover. Quando eles chegam próximo do lugar onde Deus havia determinado, ele chega para os servos e diz, vocês fiquem esperando aqui, e eu e o menino vamos subir o monte para oferecer um sacrifício a Deus. Depois, nós voltaremos. Nós voltaremos. Isso me chamou a atenção. Abraão confiava. Deus não mente. Deus não mente. Mas ele teve que subir a montanha assim mesmo. Ele teve que erguer o altar sem ter o cordeiro para ser oferecido para Deus. Quantas vezes a gente está na expectativa, Deus vai suprir, mas parece que não vem, parece que não vem. Né? Parece que vão se esgotando todas as possibilidades. E para Abraão foi assim também. Ele chegou ao ponto de amarrar o seu filho e colocar ele sobre o altar. Eu creio que ali o Isaac já tinha entendido também a moral da história. E quando ele levanta o punhal para sacrificar o próprio filho, aí o céu se abre. Deu, Abraão, chega, pode parar. Agora eu sei que tu me amas mais do que o teu filho. Que tu me amas mais do que a minha promessa. A promessa da herança. Meus amados, quantas vezes nós temos a sensação de que Deus nos enganou? E eu confesso que nas minhas inquietações e nas mudanças, eu às vezes me perguntei, meu Deus, será que eu gastei a melhor parte da minha vida e tudo isso não serviu para nada? Não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Eu não sei quantos anos Deus ainda vai me dar. Ainda bem que a gente não sabe, nem não sei como é que vai ser a minha vida, mas se a vida do meu irmão lá em Camboriú foi interrompida de uma hora para outra, de uma semana para outra, assim, por que seria diferente comigo? Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não foi em vão. No Senhor o nosso trabalho não é em vão. No Senhor tudo aquilo que nós fazemos com sacrifício, às vezes com lágrimas, não passa despercebido. Porque Ele promete recompensar a cada um segundo as suas obras e até as pequenas coisas. Eu gosto muito daquele texto onde Jesus diz que aquele que oferecer um copo de água fresca para um profeta, na qualidade de profeta, não ficará sem recompensa. Você acolheu alguém na tua casa como servo de Deus e serviu, ofereceu para ele um copo de água. Não era só um copo de água qualquer, mas era um copo de água fresca. Ele foi pegar na geladeira, talvez, da água que ele tinha preparado para si mesmo para oferecer. E Jesus disse, não ficará sem recompensa. Então, com Jesus, nós não ficamos no prejuízo. O Senhor Jesus nos ensinou que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E no contexto ele diz, não acumulem bens nesse mundo, mas façam um tesouro para vocês no céu. Depositem na poupança celestial. Ali ladrão não rouba, não tem corrupção,
não tem inflação. Tá? Ajunta um tesouro para ti lá. Qual é a nossa expectativa? Estava hoje, quando a gente estava vindo para cá, eu falei para minha esposa que às vezes as coisas aqui parecem meio sem sentido, né? A gente rala tanto pelas coisas, pela nossa sobrevivência, gasta os melhores anos da nossa vida e tal, e de repente parece que é tudo meio em vão, e de fato não teria nenhum sentido se nós não temos a perspectiva da vida eterna e daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando Jesus estava para voltar para junto do Pai, Ele disse para os discípulos, não tenham medo, eu estou indo, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejam vocês comigo para sempre. Eu quero dizer, meus amados, que essa música que nós cantamos, ela é muito legal, mas não esqueçamos que Jesus disse que Ele também foi preparar a casa para nos receber. Perfumou ela toda, né? E está nos esperando com um banquete. Por que não termos essa expectativa maior do que tudo? Meus amados, isso dá sentido para essa vida. E tudo que você fizer, tudo aquilo que você fez, não vai cair no esquecimento. É uma honra, é um privilégio podermos gastar a nossa vida por aquele que se deu por nós. Não existe nada que se compare. Nesse mundo a gente passa por lutas sim, por dificuldades. Mas nós temos o privilégio de poder vencer e caminhar com Ele. E que a nossa vida seja motivada nessa expectativa daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E Werner, se agora essa parte passou, a vida ainda não acabou. Eu tenho orado e dizendo, Deus, os dias que Tu ainda me deres, eu quero ainda assim gastar servindo a Ti. De alguma forma eu sei que isso vai acontecer. Essa parte aqui pode passar e talvez já tem que sair mesmo para que as coisas caminhem bem mesmo. Mas eu quero dizer que o mesmo Deus que eu servi até hoje, eu quero continuar servindo. Enquanto Ele me der força, eu quero continuar. Eu quero dizer que nessa noite, meu desejo é poder ter contribuído para que no seu coração tenha esse desejo também. De servir ao Senhor. Se dê. E tudo aquilo que você faz. Eu sempre digo assim que para mim, durante muito tempo era quase que um legalismo, né? Como crente eu tenho que ser alguém que dá a sua contribuição. Mas hoje eu prefiro ver isso como um altar erguido na presença do Senhor. E quando eu trago aqui a minha oferta, ou aquilo que eu fiz como voto diante de Deus, eu estou trazendo como quem traz diante de Deus. Não é para homem, não é para a igreja, não é para nada. Claro que sim, é investido no reino, amém. Mas a minha atitude é com Deus em primeiro lugar. E Ele conhece o coração. Amém? Isso é só uma parte, né? Que Deus nos conceda a graça de gastarmos a nossa vida na edificação do reino de Deus, para que Ele reine mais e mais. Amém? Quero orar nesse momento. Querido Deus e Pai, eu quero Te adorar e Te agradecer, porque Tu nos dás a honra e o privilégio de podermos ser participantes da edificação do Teu reino, em nossa cidade, na nossa casa, na nossa família. E muito mais que isso, Tu nos dás a oportunidade de participar também da edificação do Teu reino em outros lugares no mundo. Podemos servir o Senhor aqui, mas podemos estar presentes em tantos outros lugares, participando dessa obra grandiosa. Eu quero Te louvar e Te agradecer pela vida de cada irmão e de cada irmã aqui, que de alguma forma tem colocado a sua vida ao Teu serviço também, que tem investido no Teu reino, que tem dobrado os seus joelhos para clamar na Tua presença em favor do avanço do Teu reino. Ó Deus, ensina-nos a olhar muito mais para Ti.
do que para as nossas preocupações pessoais. Que possamos aprender a viver descansados em relação a nós mesmos, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós. E que a gente possa, sim, preparar uma mesa que seja agradável a Ti. Uma mesa onde o Senhor está presente e onde nós podemos participar numa ceia contigo. Bendito é o Teu nome. Usa as nossas vidas, Deus, como sacrifício sobre o Teu altar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.